Deixa eu perguntar, o número 33 tem alguma relação com a idade de Cristo? Ou isso no... Não, Sim, naturalmente as escolas ocultistas, né, que tinham iniciados e nada mais são do que escolas sapienciais, elas criavam analogias para que fosse repassada como sabedoria, porque um dos degraus da Kabbalah, o último dos 5 degraus, é a sabedoria. Então, o homem, como é que eu vou explicar, falar sobre Kabbalah para uma senhora que precisa trabalhar arduamente para levar comida para os seus filhos? Não tem como. Ela está numa necessidade básica do homem. Então a gente também tem que compreender isso. Por isso é a tua resposta da sociedade. A sociedade está perdida em vários degraus ainda. Ela não chegou na sabedoria. Então o número 9 é o número da sabedoria, que você passa a ser 10, ou seja, integrar Deus na realidade material. Mas qual que é a primeira necessidade do indivíduo humano? Alimentação, moradia e sexo. Está programado no seu DNA. Não adianta um homem fingir que ele não olha uma mulher quando passa de saia, porque é uma programação animal do DNA. Não quer dizer que ele vai... Hoje a gente tem consciência para saber se você vai ou não, e não julgo, pode ser bom para você, pode não ser, não existe julgamento sobre isso. Mas existe uma necessidade primária de alimentação, moradia e sexo. A partir do momento que você vai para o segundo degrau da Kabbalah ou da existência humana, é que você tem abundância. Você já tem o sexo, você já tem a moradia, você já tem alimento. Ou seja, você não é mais um homem da caverna que precisa caçar o animal, trazer para casa. Você tem estoques. E veja que eu falo no movimento social e não individual. A humanidade, desde o Homo sapiens, o Yuval Harari narra muito bem essa escalada do homem até se tornar a agricultura e assim por diante. Depois até quero uma passagem da agricultura, porque se você observar a natureza, você observa o indivíduo humano. E aí depois que ele consegue esses 2 degraus, ele tem um degrau que é difícil você fugir, que é o poder. A partir do momento que você tem a abundância e você consegue poder sobre outras pessoas, percebe como tem pessoas ruins com o poder, porque elas pisam no outro e o outro não pode fazer nada. Cara, olha a explicação para um pai machucar uma criança, seu próprio filho. Isso é o poder que subiu para a cabeça do indivíduo humano, ele não consegue controlar essa força. O quarto é a fama. Não sei se tu já percebeu, mas pessoas que foram famosas por algum momento, vamos lá, Big Brother está na moda, um ex-Big Brother, ele faz tudo para voltar. Um ex-político, ele faz tudo para voltar. É uma droga. São as necessidades do corpo. Percebe que tudo que eu falei são necessidades do corpo. E o quinto é a sabedoria. A partir do momento que você percebe que essas coisas não te alimentam, você começa a ter sede por saber, tentar saber quem sou. E aí é onde você está mais próximo da manifestação divina. É quando você se dedica a tentar entender o mundo e olha ele com beleza. Como os antigos, e agora eu vou dar o gancho na agricultura, os antigos começaram a jogar, os homens quando saíram das cavernas e passaram para a agricultura, eles começaram a perceber que nas margens, e conta a história que foi do Nilo, no Egito, eles começaram a ver que as terras eram férteis, que tinha humus, né? O que era o humus? A maré enchia, deixava ali então plânctons, micronutrientes, animais que morriam e putrefavam, e você plantava ali, tinha uma floração melhor, uma fruta melhor. Depois de muitos anos, o homem foi estudando a tal ponto de entender quais são os principais elementos químicos da tabela periódica, qual alimentam tal planta. Então, vou falar no caso específico do soja, o NPK, nitrogênio, cloreto de potássio, né? Potássio e fósforo são os 3 macroelementos, mas nós temos vários microelementos, como o boro, o enxofre, o cálcio e assim por diante. Quando eu tenho a gente chama de lei do mínimo, quando a gente tem uma quantidade mínima desses elementos para aquela planta vai dar o máximo de produtividade nos seus frutos, ou seja, uma vagem muito maior com frutos mais pesados, vai ter um desenvolvimento, vai conseguir se livrar dos insetos, dos fungos, por quê? Porque ela é forte. E quando você observa a natureza, a tua busca na natureza é o fruto, mas muitas vezes você esquece de cuidar da árvore, da planta, do alimento, do solo onde você plantou. E esse é o grande viés de observação da natureza. Se você só observar a natureza, ali você tem todas as respostas. A água. Cara, a água é mole. Só que a água passa por tudo que é lugar com fluidez. A água ela não deixa de se movimentar. Ela tem a vida.
A pedra, ela não se movimenta, mas ela está ali fazendo uma troca de calor, ela é importantíssima para deslizamentos, ela tem sais minerais que foram condensados e contemplados por muito tempo, e assim você vai vendo várias explicações. Eu descobri uma vez, cara, eu estava estudando assim profundamente e olhei pela janela e vi uma árvore, e quando eu olhei para a árvore eu só olhei energia. E aí eu olhei para aquela cena, assim, era quase um Matrix, assim, vendo energia, e eu vi que a chuva que caía, as folhas que apodreciam ali, elas entravam na raiz, iam para o xilema e para o floema, iam para os galhos, transformavam em folhas que caíam e apodreciam, que transformavam em fruto, que caía e criava novas árvores, e isso é a vida. A vida é a energia se movimentando e se transformando o tempo todo. E eu e você e todos nós somos uma parte dessa vida. Então, como que você pode fazer para que você flua melhor na vida, para que você seja necessário? É como uma célula, cara. Eu vejo o universo, e os antigos viam e chamavam o universo de Gaia. Gaia era a Terra, viva. Nós somos como células da Terra. Nós somos indivíduos que nesse momento estamos vivos dentro de um planeta. Isso é foda. Isso é muito mágico. E a partir do momento que tu é útil ao planeta, que tu é solidário às outras pessoas, que tu é amoroso, que tu tem doação, que tu faz a diferença, o planeta vai querer que tu participe dele e continue nele. A partir do momento, imagina o teu corpo, quando você tem uma ferida. O que todo o corpo vai fazer? Vai trabalhar para curar aquela ferida e expulsar aqueles agentes, aquela bactéria, aquele vírus, aquela doença, aquela cicatrização. Assim que eu vejo a Terra. A partir do momento que você é um ser que, lembra das estrelas? A gente tinha 5 pontas Salomão, 6 pontas Davi. E aí qual que é a diferença do 5 para o 6? É que o 5 é o homem e o 6 é o anjo. O homem querendo ser anjo. Anjo é o homem mais próximo de Deus. E o que o anjo faz? O anjo zela. O anjo olha pelo outro. O anjo auxilia sem ser notado. O anjo é amor. Então, o mais próximo que podemos chegar de Deus é nos transformarmos de Adão, cairmos no cli, observarmos o muro, o sofrimento, e a partir do momento que observamos o sofrimento e descobrimos que ele é apenas ego, e a gente passa a viver a imagem e semelhança do Criador, ou seja, em doação, em amor, você se transformará no Adam Kadmon, o homem da terra transformado. E isso para mim é animal, cara, é poesia. Realmente é. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!